Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 1. Capítulo 4. Professora. Cheguei aos 3 anos de idade. Recentemente tinha aprendido o nome dos meus pais. Meu pai chamava Paul Greira. Minha mãe, Zenith Greira. E o meu nome era Rudeus Greira, o primogênito da família. Meus pais não se referiam um ao outro pelo primeiro nome, e me chamavam de Rude, então levou algum tempo para descobrir quais eram nossos reais nomes. Nossa, o Rude realmente ama esse livro, não é? Disse Zenith sorrindo enquanto eu andava com um livro de magia na mão, como já costumava fazer. Meus pais não pareciam incomodados com a maneira que sempre carregava o livro. Mesmo quando estava comendo, mantinha ele debaixo do braço. Entretanto, fiz questão de nunca ler na frente deles, não porque queria manter meus talentos em segredo, mas simplesmente porque não tinha certeza de quais eram as visões deste mundo a respeito da magia. De volta ao meu velho mundo, por exemplo, a caça às bruxas foi uma coisa, bem, todos sabem, queimaram qualquer suspeito de bruxaria por heresia. Claro, considerando que meu livro de magia era um guia prático, a magia provavelmente não era considerada heresia neste mundo, mas isso não significava que as pessoas ainda não pudessem ter uma versão distorcida disso. Talvez fosse algo que só era praticado por adultos, já que os magos se arriscavam a desmaiar por esgotamento, as pessoas podiam pensar que isso viria a atrapalhar o crescimento de uma criança. Com isso em mente, decidi manter minha aptidão mágica em segredo da minha família. Ainda assim, tinha que praticar lançando feitiços pela janela, então havia uma chance de ser descoberto, de qualquer maneira. Entretanto, eu não tinha escolhas. Não se quisesse testar logo a prática dos meus feitiços. Nossa empregada, que pelo visto se chamava Lilia, ocasionalmente me olhava com uma expressão severa, mas meus pais continuavam blasé como sempre, então eu tinha certeza de que estava tudo bem. Se as pessoas tentassem me impedir, não resistiria, mas não queria desperdiçar minha infância enquanto ainda a tivesse. Precisava aproveitar todos os meus talentos, antes que enferrujassem e acabassem. Agora era hora para aproveitar tudo ao máximo. Então, uma tarde, meu treinamento secreto de magia chegou ao fim. Minhas reservas mágicas tinham se desenvolvido bastante, então passei para o próximo encantamento, um feitiço de nível intermediário. O canhão de água, tamanho 1, velocidade 0. Imaginei que, como sempre, meu balde seria o bastante para toda a água. Talvez acabasse transbordando, mas não tanto. Então, lancei o feitiço, e surgiu uma impressionante quantidade de água, suficiente para criar um enorme buraco na parede. Fiquei lá, boquiaberto, vendo a água pingando pelas bordas de madeira do buraco. Fiquei muito confuso para pensar no que fazer. Dado o tamanho do estrago, as pessoas saberiam que tinha sido feito por meios mágicos. Não tinha nada que eu pudesse fazer para contornar isso. Sempre desisti tão rápido. Paul foi o primeiro a entrar no cômodo. "O que houve?" gritou. "Uau!" E ficou de boca aberta. "Mas que diabos?" "Espera aí, Rude. Você está bem?" O Paul era um cara legal. Era óbvio que fui eu quem fez isso, mas tudo o que importava a ele era meu bem-estar. Ele estava em guarda, verificando cuidadosamente o estrago. "Apareceu um monstro?" murmurou baixinho. "Não, por aqui não." "Minha deusa", disse Zenith quando entrou no cômodo. Ela sempre foi muito mais calma do que meu pai. Primeiro olhou para a parede destruída, depois para a piscina de água no chão. "Hã?" Seu olhar congelou no meu livro de magia e se fixou na página na qual ele estava aberto. Minha mãe olhou de mim para o livro e do livro para mim, depois se agachou na minha frente. Olhou-me nos olhos, sua boca estava curvada em um sorriso caloroso. Mas o sorriso não chegava aos seus olhos. Foi algo bem assustador. Eu queria desviar o olhar, mas tentei ao máximo possível manter meu olhar fixo no dela. Se eu aprendi alguma coisa no meu tempo de estorvo desempregado, foi que ser arrogante e desafiar os outros após fazer algo ruim só iria piorar a situação. Então, não desviaria os meus olhos dos dela, não importa o que. Agora, precisava mostrar sinceridade. E a maneira mais simples de fazer isso era com o contato visual, pelo menos pareceria sincero, independente de como me sentisse. "Rude, você falou algumas das palavras desse livro em voz alta?" perguntou Zenith. "Desculpa", respondi balançando um pouquinho a cabeça. Um pedido de desculpas direto era o melhor a se fazer após cometer algum erro. Eu era o único que poderia ter feito isso, então mentir só iria prejudicar a confiança de meus pais em mim. De volta à minha velha vida, contei mentiras atrás de mentiras até que todos perdessem a confiança em mim. Eu não voltaria a cometer esse erro. "Desculpa?" perguntou Paul. "Isso foi um feitiço de nível intermediário." "Ah, querido, você ouviu isso.
Zenith interrompeu, praticamente cantando. Ah, eu já sabia que nosso garoto era um gênio. Ela fechou as mãos em dois punhos minúsculos e começou a pular em êxtase. Bem, ela parecia de bom humor. Acho que isso significava que o pedido de desculpas foi aceito, não? Zenith estava claramente emocionada com o acontecimento, mas Paul ainda parecia meio desnorteado. Espera aí, disse olhando para mim. Nós ainda nem te ensinamos a ler ou... Precisamos contratar um tutor para ele agora mesmo. Ah, ele vai crescer e virar um mago incrível, eu sei. A reação de Zenith à minha capacidade de usar magia foi uma explosão de alegria incontrolável. Evidentemente, meus medos de que crianças não deveriam usar magia provaram-se infundados. Enquanto isso, Lilia começou a casualmente limpar tudo sem falar nada. Ou ela já sabia de minhas capacidades ou ao menos suspeitava. Deve que não se importou tanto, já que isso não parecia ruim. Ou talvez só quisesse ver meus pais felizes. Querido, vamos para a rua amanhã mesmo, temos que postar um emprego de tutor particular. Disse Zenith. Precisamos garantir que o Rudy possa aprimorar seus talentos. Zenith estava nas nuvens, divagando sobre como seu filho era um gênio por, de repente, demonstrar um talento especial em magia. Eu não sabia dizer se ela só estava se comportando como uma mãe orgulhosa ou se a capacidade de lançar um feitiço de nível intermediário era algo impressionante. Tinha que ser a primeira opção, não? Ela nunca me viu praticando magia, então dizer que já sabia que eu era um gênio indicava que já tinha decidido isso por si mesma, sem qualquer base para tal. Não, isso não era bem verdade. Ela claramente tinha algum tipo de intuição. Eu falava comigo mesmo o tempo todo. Mesmo quando estava lendo, murmurava palavras ou frases de meu interesse em voz alta. Desde que vim a este mundo, passei a subvocalizar as coisas enquanto lia, no começo só em japonês, mas depois de aprender a língua local, subconscientemente, comecei a usá-la. Quando Zenith me ouviu proferindo algumas palavras, começou a me ensinar o que significavam. Também foi assim que aprendi muitos dos substantivos próprios deste mundo, mas isso não é algo realmente relevante no momento. Ninguém tinha dito nada enquanto eu aprendi a língua deste mundo sozinho. Ninguém me ensinou as palavras que queria ler também. Da perspectiva de meus pais, estavam vendo seu filho ler algo que ainda não tinha aprendido, e até proferindo o conteúdo dos livros em voz alta. Claro que pensariam que eu era um gênio. Digo, se fosse meu filho, pensaria assim. Foi isso que aconteceu na minha velha vida, após meu irmão mais novo nascer. Ele amadureceu mais rápido, tinha mais facilidade em aprender as coisas se comparado comigo e meus irmãos mais velhos, incluindo até mesmo coisas básicas como falar ou andar. Meus pais eram do tipo descontraído e descarado que falavam, me pergunto se ele vai ser um gênio, mesmo quando o que estava fazendo não era nada de impressionante. Eu tinha que ter em mente que, embora pudesse ter sido um desistente do ensino médio e um parasocial, também tinha a idade mental de uma pessoa na casa dos 30 anos. Eu podia fazer isso. Querido, temos que arranjar um tutor agora mesmo. Disse Zenith. Tenho certeza de que podemos encontrar um ótimo instrutor de magia em Roa. Pelo visto, os pais eram iguais em todos os lugares, não importa onde fosse, sempre que uma criança mostra um pouco de talento, é fácil garantir que receberá educação especial e adequada de presente. Na minha outra vida, meus pais elogiavam meu irmão mais novo por ser um gênio e deram a ele um monte de chances para aprender. Paul não ficou tão entusiasmado com a sugestão de Zenith de contratar um tutor particular. Espera aí. Você não prometeu que se fosse um menino ele seria um cavaleiro? Então, se fosse uma garota seria uma maga, mas um garoto seria um cavaleiro? Deviam ter concordado com isso antes do meu nascimento. Mas ele já pode usar magia intermediária nessa idade. Zenith refutou. Com o treinamento adequado, vai ser um mago incrível. Promessa é promessa. Não fale comigo sobre promessas. Você quebra elas o tempo todo. O assunto aqui não sou eu. E então meus pais começaram a brigar enquanto Lilia continuava calmamente cumprindo com seus deveres. A discussão se arrastou por um tempo, até que, quando a empregada terminou de limpar tudo, disse suspirando. E se ele estudar magia pelas manhãs e praticar com as espadas pela tarde? Essa sugestão colocou fim à discussão, e meus tolos pais decidiram educar o filho sem sequer levar em consideração sua vontade ou sentimentos. Bem, não seria grande coisa. Eu prometi dar tudo de mim nesta nova vida. E então foi decidido que um tutor particular seria contratado. Concluí que a posição de instrutor pessoal de um jovem nobre era bem remunerada. Paul era um dos poucos cavaleiros da região, o que o tornava um nobre de escalão relativamente baixo, então me perguntei se seria capaz de oferecer uma remuneração decente. Entretanto, estávamos nos extremos da fronteira mais distante do reino,
e na fronteira, o talento de alto nível, especialmente para algo como magia, era escasso. Se fizéssemos um pedido para algo como uma guilda dos magos ou uma associação de aventureiros, será que alguém responderia? Meus pais também pareciam preocupados com isso, mas aparentemente encontraram alguém quase na mesma hora, já que minhas aulas começariam no dia seguinte. E como não havia qualquer pousada em nossa aldeia, meu professor iria morar conosco. Meus pais tinham certeza de que meu professor seria um aventureiro aposentado. Os jovens não iriam até a roça, não existia escassez de empregos para aqueles de níveis elevados na capital. Pelo que entendi, neste mundo, apenas os magos de nível avançado ensinavam as artes arcanas. Portanto, quem quer que tivesse sido chamado seria ao menos um aventureiro de nível intermediário ou avançado, possivelmente algo até acima disso. Em minha mente, imaginei um sujeito de meia-idade para idoso com muitos anos de estudo diligente, uma longa barba seria necessária para completar sua caracterização de feiticeiro. Meu nome é Roxy. É um prazer os conhecer. Minhas expectativas provaram-se completamente equivocadas. A pessoa que apareceu era uma jovem garota, talvez com idade para estar no colegial. Ela estava vestida com uma capa de mago marrom, seu cabelo azul penteado em tranças, sua postura pronta e pomposa. Sua pele branca parecia intocada pelo sol, e seu olhar estava ligeiramente sonolento. Sua expressão não irradiava sociabilidade, exatamente, e, apesar de não usar óculos, parecia o tipo de garota que gostava de se esconder atrás de um livro em uma biblioteca. Em uma mão carregava uma mala e, na outra, segurava um cajado adequado a um mago. Toda a família apareceu para cumprimentá-la, minha mãe me levou no colo. Meus pais olharam para ela, totalmente sem palavras. Não era de se admirar, sério. Isso não poderia ser o que estavam esperando. Ao contratar alguém para ser um tutor domiciliado, imaginaria que seria alguém ao menos um pouco mais velho. E, em vez disso, aqui estava essa coisinha. Com todos os jogos que já joguei, a ideia de uma maga Loli não me parecia tão incomum assim. Menores de idade. Com olhos desdenhosos. Socialmente afastadas. Esta era a tríade das características. Ela era perfeita. Queria que fosse minha noiva. Ah, Han, você é a tutora particular? Perguntou Zenith, finalmente. Você não é um pouco, Han, murmurou Paul. Meus pais estavam ficando atrapalhados com suas palavras, então decidi ir direto ao ponto e finalizar a frase de meu pai. Você é pequena. Ei, olha quem fala, retrucou Roxy. Ela com certeza parecia sensível ao assunto. E eu nem estava falando sobre seus peitos. Roxy soltou um suspiro. Então, cadê o meu aluno? Perguntou olhando para os lados. Ah, é esse garoto aqui, respondeu Zenith, me balançando de leve em seus braços. Dei uma piscadinha atrevida para Roxy. Ela regalou os olhos e voltou a suspirar. Ugh, isso acontece direto, murmurou baixinho. A criança mostra sinais de que cresceu um pouco rápido e os malditos pais pensam que ela tem algum tipo de talento especial. Ei! Eu ouvi isso, Roxy. Digo, concordo plenamente com ela, mas mesmo assim. Você disse alguma coisa? Perguntou Paul. Ah, não, respondeu. Só não tenho certeza sobre seu filho ser capaz de entender os princípios da magia. Ah, não precisa se preocupar, disse Zenith, transbordando orgulho maternal. Nosso pequeno Rudy é brilhante. E mais uma vez Roxy suspirou. Tudo certo então. Suponho que vou ter que fazer o possível. Ela parecia já ter decidido que seria inútil. E então, esse foi o primeiro dia de aulas com Roxy pela manhã, e também com a prática de espadas com Paul pela tarde. Certo, então este livro de magia aqui. Na verdade, antes de chegarmos a isso, que tal vermos quanta magia você consegue usar, hein, Rudy? Em nossa primeira lição fomos para o quintal. Eu deduzi que a magia era algo normalmente praticado em locais abertos. Caramba, já tinha descoberto em primeira mão o que poderia acontecer ao lançar magias dentro de casa. As pessoas não iriam querer sair por aí fazendo buracos nas paredes ou coisas do tipo. Primeiro vou fazer uma demonstração. Que as vastas e abençoadas águas convirjam para onde queres e emitam uma única corrente pura de si, bola de água. Enquanto Roxy entoava seu encantamento, uma esfera do tamanho de uma bola de basquete se formou na palma de sua mão. Então, atirou isso em alta velocidade na direção de uma das árvores do nosso quintal. A bola de água quebrou a árvore bem no meio, parecia até que era só um graveto, e encharcou a cerca que estava por trás. Deve que foi uma de tamanho 3, velocidade 4, se fosse para tentar adivinhar. Viu? Perguntou o Roxy. O que achou?
Minha mãe sempre amou aquela árvore e passa um montão de tempo cuidando dela, então acho que vai ficar com muita raiva. Oi? Sério? Sem dúvida. Uma vez, quando Paul estava praticando com a espada, acidentalmente cortou um dos galhos da árvore, mas Zenith não ficou terrivelmente brava com isso. Ah não, nada bom, Roxy estava quase gaguejando, correndo na direção da árvore em completo pânico. Tenho que fazer algo a respeito disso. Grunhindo, levantou o tronco caído e colocou de volta no lugar. Então, com o rosto chega vermelho de tanto fazer força, começou outro cântico. NNGH. Que esse poder divino seja de nutrição satisfatória, dando a quem perdeu suas forças a força para se reerguer, cura. Lenta e seguramente, o tronco da árvore voltou à posição original. Certo, o que merece créditos deve receber créditos, isso foi incrível. Ufi! Roxy chegou até mesmo a bufar. Você consegue usar até magia de cura, senhorita. Ah, sim. Qualquer coisa acima de feitiços de nível intermediário. Nossa, uau! Isso é incrível! Ah, não mesmo. Com um treinamento adequado, qualquer um pode conseguir fazer isso. O tom de Roxy continuava um pouco seco, mas os cantos de sua boca suavizaram e seu nariz ficou orgulhosamente empinado. Claro, ela ficou feliz, certo? Só foi preciso elogiar. Cara, ela era fácil de agradar. Certo, Rude, sua vez. Tá bom. Estendi minha mão e... Merda. Fazia quase um ano desde que eu pratiquei a bola de água usando o encantamento e não conseguia lembrar dele. Rox acabou de falar ele, mas... Lá vamos nós. Como era mesmo? Que as vastas e abençoadas águas convirjam para onde queres e emitam uma única corrente pura de si, disse Roxy com naturalidade. Ela aparentemente percebeu que isso estava ao alcance de minhas capacidades. E disse com tanta naturalidade que eu não consegui me lembrar mesmo depois de ouvir mais uma vez. Que as águas abençoadas e vastas, comecei, antes de tentar lembrar do resto, então encurtei o encantamento. Conjurei uma bola de água um pouco menor e mais lenta que a dela, afinal, se eu a superasse, poderia acabar ficando irritada. Claro, eu gosto de ser legal com jovenzinhas. A bola de água quase do tamanho de uma bola de basquete acertou o alvo fazendo um splash, a árvore rangeu e se quebrou toda ao cair. Roxy ficou com os olhos vidrados, sua expressão mudou. Você encurtou seu encantamento, não foi? Perguntou. Sim. Opa! Estaria com problemas? Isso aí, o livro de magia não falou nada sobre lançar feitiços sem encantamentos. Eu fiz como se não fosse nada de demais, mas será que isso era um tabu? Ou talvez ela estivesse com raiva por eu ter feito algo que deveria exigir muito mais treinamento. Por sorte, ela só me advertiu por ser desleixado demais com o meu cântico ou coisa do tipo. Você costuma sempre encurtar os encantamentos assim? Perguntou. Eu não tinha certeza de como responder a isso e, depois de algum tempo, resolvi ser honesto. Normalmente, não falo nada. Afinal, eu seria o aluno dela, então eventualmente descobriria sobre isso. Nada? Roxy arregalou os olhos com o choque, descrente disso enquanto me encarava. Mas logo recuperou a compostura. Ah, certo, agora entendi. Isso até que faz sentido. Agora você está bem cansado, não é? Um pouquinho, acho que estou bem. Entendi. Certo, o tamanho e a força da sua bola de água estavam excelentes. Obrigado. Por fim, Roxy abriu um sorriso, de verdade. E então murmurou para si mesma. Talvez valha a pena treinar essa criança. De novo, eu ainda continuo te ouvindo. Certo, vamos para o próximo feitiço, disse toda animada, folheando um pouco o livro de magia. Ah, Ali! Um grito cortou o ar atrás de nós. Zenith tinha saído para ver como as coisas estavam indo. Ela deixou a bandeja de bebidas que estava carregando cair e levou as duas mãos à boca enquanto olhava para a árvore caída e destruída. Tristeza preencheu seu rosto. Um momento depois, a tristeza foi substituída por evidente raiva. Ela caminhou até Roxy, ficando bem na frente dela. Senhorita Roxy, sinceramente. Você poderia, por favor, não usar minhas árvores como alvo? Ei! Foi Rude quem fez isso. Se Rude fez, foi porque você deixou. O branco dos olhos de Roxy aumentou, seu corpo ficou tenso como se tivesse acabado de ser atingida por um raio. Então abaixou a cabeça. Ei, é isso que você ganha ao tentar jogar a culpa em uma criança de 3 anos. Não, você está absolutamente correta, murmurou. Por favor, não deixe que isso aconteça novamente, jovenzinha.
Não vai, senhora. Sinto muito. Zenith foi até a árvore e a recuperou a sua antiga beleza com sua magia de cura antes de voltar para dentro de casa. Bem, pelo visto estraguei tudo bem rápido, murmurou Roxy. Senhorita. Suponho que serei demitida amanhã. Ela sentou no chão e começou a desenhar pequenos círculos na terra. Uau! Ela realmente não aguentava nem a menor das repreensões. Aguentava? Eu fiquei ao seu lado e dei um tapinha no seu ombro, mas não falei nada. Prude? Eu não tinha certeza do que fazer depois de dar um tapinha no ombro dela. Realmente não conversei com ninguém por quase 20 anos, então não consegui encontrar as palavras certas para confortá-la. Sinceramente, não sabia o que devia dizer nesse tipo de situação. Não. Eu só precisava pensar e me acalmar. O que diria o protagonista de um jogo de encontros adulto quando quisesse confortar alguém em um momento desses? Certo. Eu tinha certeza de que seria algo tipo: você não fracassou aqui, senhorita. Prude. Você acabou de obter mais experiência, isso foi tudo. Roxy ficou surpresa. Sim, você está certo. Obrigada. Sim. Então, podemos continuar com a lição? E assim, desde o primeiro dia, formei um breve vínculo com Roxy. As tardes eram passadas praticando manuseio de espadas com Paul. Não tínhamos uma espada de treino, de madeira, adequada para uma criança com a minha estatura, portanto, nosso foco ficou no treinamento físico, corrida, flexões, abdominais, coisas do tipo. Segundo Paul, acostumar meu corpo com a frequente movimentação era uma prioridade. Nos dias em que ele estava muito ocupado para treinar comigo, falava para eu trabalhar nos meus fundamentos. Acho que pais são iguais em qualquer lugar. Só tive que sorrir e suportar. Uma criancinha não tem resistência para passar uma tarde inteira se exercitando, então parávamos no meio da tarde. Sendo esse o caso, decidi passar meu tempo entre esse momento e o jantar trabalhando nos meus feitiços. Ajustar o tamanho de um feitiço aumentava a quantidade de poder mágico necessária para alimentá-lo. Havia a quantidade padrão de poder que um feitiço exigiria para ser lançado, caso não fizesse nenhum esforço consciente ao terminar o encantamento, e fazer um feitiço maior consumia uma quantidade maior de poder mágico. Seria algo mais ou menos como a lei da conservação das massas. Curiosamente, porém, fazer um feitiço menor também consumia mais poder mágico. Eu não tinha certeza a respeito do princípio que era usado, mas criar uma bola de água do tamanho de um punho exigia menos energia mágica do que criar uma do tamanho de uma gota de chuva. Era estranho. Perguntei a Roxy sobre isso, mas ela só disse: É assim mesmo que funciona. Pelo visto isso ainda não tinha sido explicado. Eu não conhecia os mecanismos de funcionamento da magia, mas, através da prática, controlar os métodos não seria tão complicado. Minhas reservas mágicas tinham aumentado tanto que eu não ficaria esgotado a menos que lançasse grandes feitiços. Se meu objetivo fosse simplesmente usar meu poder mágico, poderia continuar lançando feitiços mais poderosos até que ficasse esgotado. Depois de um tempo, entretanto, queria passar para aplicações reais de magia, então decidi me concentrar mais na arte da prática dos feitiços. Queria tornar os efeitos menores, mais restritos, mais complexos. Por exemplo, criando esculturas de gelo, fazendo a ponta do meu dedo brilhar com fogo para escrever em pranchas de madeira, tirando a sujeira do quintal e separando-a em diferentes coisas, trancando e destrancando portas e assim por diante. Remodelar algo que já era sólido e robusto era obviamente mais difícil. Trabalhar na remodelagem do metal, por exemplo, exigia mais poder mágico. Trabalhar com magia em algo menor, em algo mais complexo, ou tentar trabalhar com velocidade e precisão ao mesmo tempo, também gastava muito mais energia. A concentração e o esforço necessários pareciam com jogar bola e colocar a linha em uma agulha ao mesmo tempo. Também experimentei usar feitiços de diferentes ramos mágicos ao mesmo tempo. Isso exigia mais de 3 vezes o gasto mágico do que usar 2 feitiços do mesmo ramo. Em outras palavras, tentar ser rápido e preciso com feitiços de 2 escolas diferentes ao mesmo tempo era uma ótima maneira de esgotar todas suas reservas de energia de uma só vez. E meu treinamento continuou assim, dia após dia, até chegar a um ponto em que não conseguia mais ver o fim de minhas reservas, mesmo após passar mais da metade do dia usando magia. Tive a sensação de que já havia conseguido o suficiente. Especialmente quando considerava o preguiçoso que costumava ser. Mas fui rápido em me advertir. O corpo fica flácido quando alguém relaxa em seu treinamento físico. Pelo que eu sabia, a magia podia funcionar da mesma forma e, agora que já tinha minhas reservas, queria continuar treinando para garantir que continuassem assim. Uma noite, enquanto praticava um pouco de magia, ouvi sons lascivos de uma cama e gemidos escandalosos vindos de algum lugar.
Bem, não de algum lugar, na verdade, estava vindo do quarto de Paul e Zenith. E nossa, eram sons vigorosos. Em um futuro não muito distante, poderia ganhar um irmão ou irmã menor. Espero que seja uma irmã. Não suportava a ideia de ter outro irmão mais novo. Na minha mente, ainda podia ver o irmão mais novo do velho eu seguindo adiante a todo vapor, destruindo meu amado PC até ficar aos frangalhos. Não precisava de um irmão mais novo. Mas uma irmã mais nova seria legal. Ah, cara! Na minha vida passada, ficava batendo nas paredes ou no chão direto, buscando calar as pessoas que acabavam me perturbando com sons parecidos. Graças a isso, minha irmã mais velha parou de levar homens para casa. Cara, isso me fez lembrar de várias coisas. Ao mesmo tempo, sempre pensei que as pessoas fazendo esse tipo de coisa eram um tipo de maldição para o mundo. Isso me lembrava das pessoas que costumavam me intimidar, zombando de mim enquanto fora do meu alcance, me enchendo da mais pura raiva da qual não conseguia fugir. Mesmo se o agressor fosse rebaixado ao meu nível, ainda me olhava e perguntava, o que acha que ainda está fazendo aqui? Era horrível. Mas as coisas não eram mais assim. Talvez porque agora eu era criança, ou porque eram meus pais, ou apenas porque estava focado no meu futuro, ouvi-los fazendo suas coisas realmente melhorou meu humor. Eu poderia dizer, a grosso modo, o que estavam fazendo, só pelos sons. Parecia que Paul também era muito bom de cama. Embora Zenith estivesse sem fôlego, ouvia ele dizer, só estou me aquecendo, antes de voltar a meter. Parecia até o personagem principal de um simulador de encontros bastante explícito, com virilidade ilimitada e tudo mais. Como o filho de Paul, talvez eu tivesse herdado alguma dessas proezas sexuais, não? E um dia despertaria meus poderes, encontraria minha heroína e mandaria ver. Esse tipo de coisa me excitava bem rápido, mas recentemente virou algo chato e eu casualmente andava pelos corredores indo até o banheiro, mesmo com o som de rangidos ressoando pelas paredes. Além do mais, os rangidos e gemidos paravam assim que eu me aproximava do quarto deles, isso era bem divertido. E nesta noite estava acontecendo mais do mesmo. Pensei em ir até o banheiro, perguntando-me se deveria deixar que soubessem que o filho deles, agora capaz de andar, estava lá. Talvez devesse aproveitar para falar alguma coisa. Algo tipo, mamãe? Papai? O que vocês estão fazendo pelados? Seria divertido ouvir as desculpas que dariam. Hehehehehehe. Com isso em mente, saí do meu quarto fazendo o máximo de silêncio possível, mas alguém já tinha tomado a dianteira. A garota de cabelos azuis estava curvada no corredor escuro, espiando para dentro do quarto através de uma abertura da porta. Suas bochechas estavam brilhando de tão vermelhas, e sua respiração tinha chegado ao ponto de breves ofegos, baixa e áspera, com o olhar fixo no interior do quarto. Uma de suas mãos estava dentro de suas roupas, movendo-se de forma bem sugestiva. Silenciosamente voltei para o meu quarto. Afinal, Roxy estava na adolescência e eu ainda tinha decência para fingir que não tinha visto nada. Ou, bem, algo do tipo. Definitivamente gostei do que tinha visto, de qualquer forma. 4 meses depois, fui capaz de lançar os feitiços de nível intermediário. Nesse ponto, Roxy começou a me dar aulas teóricas no início das noites. Ela era uma boa professora. Era exigente ao aderir uma grade específica, mas também complementava o conteúdo de nossas lições levando em conta o quão bem eu entendia as coisas. Ela era boa em intuitivamente responder o aluno. Tinha um livro que atuava como um complemento de livro didático, e me fazia perguntas que ali estavam. Se eu acertasse uma, passaríamos para a próxima e, se não soubesse de nada, ela me explicaria calmamente. Pode até não parecer muito, mas eu podia sentir meu mundo se expandindo. Na minha outra vida, nossa família contratou um tutor pessoal quando meu irmão mais velho começou a fazer exames de admissão. Uma vez, por capricho, escutei uma de suas aulas, mas não parecia ter nada de diferente do que era ensinado nas escolas. Em comparação, as lições de Roxy eram muito mais fáceis de entender e também muito mais divertidas. Seu estilo de vida ressoou comigo e consegui obter resultados rápidos. Claro, minha professora sendo uma garotinha linda com idade de colegial também não era ruim. Essa era uma situação incrível. Na minha velha vida, estaria completamente excitado. Senhorita Roxy, por que só existem feitiços que podem ser usados em combate? Perguntei do nada. Ah, bom, esse não é o caso, na verdade, respondeu Roxy. Vejamos. Qual é a melhor maneira de explicar isso? Certo, primeiro, é dito que a magia foi originalmente criada pelos altos elfos. Uau, elfos. Ahá. Então eles existem. Eu já podia imaginá-los, com seus cabelos loiros e roupas esverdeadas, arcos presos nas costas, sendo segurados por tentáculos. Aim.
Certo, tenho que me acalmar. Com base nos caracteres ideográficos usados para escrever a palavra elfo, parecia que tinham orelhas compridas. Senhorita Roxy, o que são elfos? Perguntei. Permita-me explicar. Os elfos são uma raça de pessoas que atualmente vivem na parte norte do continente Miris. Segundo Roxy, muito antes da Grande Guerra Demônio-Humano, quando o mundo estava envolvido na incessante espiral de batalhas e caos, os Altos Elfos, a fim de combater seus inimigos, rogaram aos espíritos das florestas pelo controle do vento e da terra. Assim, os primeiros feitiços surgiram. Uau, então tem uma história inteira sobre isso? Perguntei. Claro que sim. Roxy bufou, repreendendo-me com um aceno de cabeça. A magia moderna dos humanos é uma imitação dos feitiços que os elfos usaram nas batalhas, um retrabalho. Afinal, os seres humanos são bons nesse tipo de coisa. Somos? Bom, sim. Quem pressiona em busca de inovação quase sempre são os humanos. Existem apenas feitiços de combate porque as pessoas usaram a magia apenas para batalhas. Para qualquer outra coisa, é possível usar algo manual no lugar de confiar em magia, explicou Roxy. Algo manual? Como assim? Bem, por exemplo, se precisar de uma fonte de luz, pode usar só uma vela ou um lampião, certo? Ah, entendi. Então estávamos em um lugar assim, onde as ferramentas e dispositivos eram mais simples de se usar do que a magia. Isso fez bastante sentido. Assim, os feitiços silenciosos seriam ainda mais úteis. Além disso, continuou Roxy, nem toda magia é usada apenas em batalhas. Por exemplo, magia de convocação permite que você evoque demônios ou espíritos poderosos. Magia de convocação. Você acha que vai poder me ensinar isso? Receio que não. Não posso fazer isso, respondeu Roxy. Mas, voltando ao meu argumento anterior, também existem instrumentos mágicos. Instrumentos mágicos? Eu tinha certeza de que fazia alguma ideia do que ela queria dizer, mas isso ainda era meio vago. Pode me explicar isso? Pedi. Instrumentos mágicos são dispositivos com efeitos mágicos especiais. Eles têm um círculo mágico inscrito em algum lugar dentro deles, então, mesmo se alguém não for um mago, ainda pode usar. Alguns, porém, utilizam grandes quantidades de poder mágico. Certo, isso estava alinhado aos meus pensamentos. Ainda assim, era uma pena que Roxy não pudesse usar magia de invocação. Eu entendi bem os princípios da magia de ataque e de cura, mas não sabia como a magia de invocação realmente funcionava. Mas, ei, fui apresentado a alguns termos novos que nunca tinha ouvido antes: Grande Guerra Humano-Demônio, demônios, espíritos. Eu meio que entendi tudo, mas achei que não faria mal pedir explicação. Senhorita Roxy, qual é a diferença entre um demônio e um monstro? Demônios e monstros não são muito diferentes um do outro. Ela explicou que os monstros eram o resultado de mutações repentinas em animais normais. Se tivessem a sorte de aumentar seus números, estabelecer-se como uma nova espécie e desenvolver o intelecto ao longo de gerações, virariam demônios. Mas, pelo visto, muitas criaturas que possuíam inteligência, mas atacavam os humanos, eram chamadas de monstros. Também surgiram casos de demônios cada vez mais selvagens e brutais ao longo de gerações, transformando-se em monstros. Portanto, não havia um delineamento exatamente concreto entre os dois. Em geral, entretanto, monstros atacavam humanos e demônios não. Então, os demônios são só uma versão mais evoluída de espíritos malignos? Perguntei. Não, os demônios são algo completamente diferente. O nome demônio surgiu algum tempo atrás, quando as raças de homens e demônios se enfrentaram. Na Grande Guerra Demônio-Humano que você mencionou? Isso mesmo, disse Roxy. O primeiro conflito aconteceu cerca de 7.000 anos atrás. Uau, isso faz tanto tempo que é quase difícil de imaginar. Este mundo evidentemente tinha uma história bastante longa. Ah, não faz tanto tempo assim. Humanos e demônios ainda estavam em guerra um com o outro há 400 anos. Tudo começou há 7.000 anos e os dois lados ficaram em conflito desde então. 400 anos parecia bastante longe ainda, mas 7.000 anos de guerra contínua? Humanos e demônios realmente não devem se dar bem. Ah, certo, entendi, falei. Então, o que são os demônios? Bem, é um pouco difícil de definir, disse Roxy. O jeito mais fácil de falar isso, de acordo com ela, era que os demônios incluíam quem lutou ao lado dos demônios no conflito mais recente. Mas isso também tinha algumas exceções. Na verdade eu sou um demônio, disse. Ah. Você é? Eu tinha um demônio como tutor particular. Isso fez supor que não havia qualquer conflito no momento. Dar uma chance à paz era realmente o caminho certo a seguir, não?
Isso mesmo, disse Roxy. Mais formalmente, sou parte dos Migur, da região de Biegoia do continente demônio. Você deve ter notado a surpresa de seus pais quando me viram pela primeira vez, não? Achei que era porque você é pequena. Eu não sou pequena. Roxy bufou. Esse era claramente um de seus pontos fracos. Eles ficaram surpresos com a cor do meu cabelo. Seu cabelo? Na verdade, pessoalmente, achei que era um tom muito bonito de azul. Dizem que, para as raças demoníacas, quanto mais perto nosso cabelo for do verde, mais selvagens tendemos a ser. Dependendo da iluminação, meu cabelo pode ficar até meio verde. Verde, hein? Então essa era a cor do perigo neste mundo? O cabelo de Roxy era de uma cor azul celeste impressionante, e ela ficava girando um dedo na franja enquanto explicava. Seus maneirismos eram adoráveis. No Japão, o cabelo azul era algo associado a punks ou mulheres velhas. Quando eu via pessoas assim, sempre pensavam que era estranho, mas não havia nada de incomum ou estranho nas mechas azuis de Roxy. De qualquer forma, pensei que seus olhos ligeiramente sonolentos ajudavam a construir sua imagem. Ela parecia ser a primeira personagem de uma rota que eu tentaria seguir em um simulador de encontros adulto. Acho seu cabelo bonito, falei. Ah, muito obrigada. Mas esse é o tipo de coisa que você só precisa falar para a garota de quem gostar depois de crescer. Não perdi minha chance. Eu gosto de você, senhorita. Não pude evitar, capturar garotas bonitas é o que eu faço de melhor. Entendo. Bem, daqui 10 ou 20 anos, se seus sentimentos não tiverem mudado, fique à vontade para me dizer isso de novo. Ela claramente me rejeitou, mas ainda notei o olhar feliz que cruzou seu rosto. Eu não tinha certeza do quanto as habilidades que aperfeiçoei enquanto jogava simuladores de encontros me ajudariam neste mundo, mas a resposta claramente não estava em lugar algum. Piadas e cantadas antigas e batidas pelo Japão poderiam muito bem ser maneiras únicas e apaixonadas de conquistar o coração de alguém por aqui. Certo, isso, eu também não tenho certeza do que estava tentando fazer. O ponto é que Roxy era fofa e travessa, e eu queria tentar ela. A considerável diferença de idade entre nós era definitivamente um problema. Talvez fosse algo para se pensar no futuro. Voltando ao assunto, disse Roxy, a ideia de que cabelos com cores mais brilhantes significam perigo não passa de uma superstição. Ah. É mesmo? Agora eu me senti bobo por ter levado toda aquela coisa de cor do perigo a sério. Sim. Durante a guerra, 400 anos atrás, os Super, uma raça de demônios de cabelos verdes da região de Babinos, comandou um massacre. É daí que saiu isso, a cor do cabelo de alguém não tem nada a ver com isso. Um massacre? De fato. Depois de apenas uma década e mudanças na guerra, tornaram-se temidos por amigos e inimigos, tornando-se tão violentos quanto desprezados. Eles eram tão perigosos que, após a guerra, a perseguição os expulsou quase que completamente do continente demônio. Seus próprios aliados os afastaram após a guerra? Uau! O povo realmente odeia eles desse tanto? Perguntei. Sim. O que fizeram foi tão ruim? Bem, só posso contar o que escutei. Coisas como atacar assentamentos de demônios aliados e massacrar mulheres e crianças, ou acabar com todos os inimigos do campo de batalha e depois se virar para fazer o mesmo com os aliados. Quando eu era criança, ouvia histórias assim o tempo todo. Não fique acordado até tarde, ou um super vai vir te comer. Coisas assim, sabe? Parecia até que ela estava falando do homem Fique Longe, o bicho-papão de um anime antigo. Roxy continuou. Os povos Migur e Super estão intimamente relacionados, e ouvi dizer que costumávamos ser tratados igual a eles. Ela fez uma pausa para ter certeza de que eu estava prestando atenção. Imagino que seus pais provavelmente falarão sobre isso em breve, mas se você vir alguém com cabelo verde esmeralda e o que parece ser uma joia vermelha na testa, certifique-se de não chegar perto. E se for inevitável interagir com alguém assim, faça o que fizer, tenha certeza de não o irritar. Cabelo verde esmeralda e uma joia vermelha na testa? Ela devia ter descrito um super. O que acontece quando se irritam? Eles podem matar toda a sua família. Você disse verde esmeralda, com uma joia vermelha na testa, certo? Isso mesmo. A coisa na testa é o terceiro olho, o que permite que vejam o fluxo da magia. Todos os super são mulheres? Perguntei. Não. Também existem homens, assim como seria esperado. Se eles fizerem alguma coisa com a joia na cabeça, ela fica azul ou coisa do tipo. Roxy inclinou a cabeça, confusa. Não. Pelo menos não que eu saiba. Bom, fiquei feliz por ter perguntado o que queria. Parece que eles se destacam e são fáceis de reconhecer, ao menos, falei.
Isso aí. Se você vir apenas se comporte de maneira casual, como se tivesse alguma coisa para fazer, e saia de perto. Se fugir de repente, pode acabar provocando. Detectar um punk e fugir resultaria em uma perseguição, hein? Sim, eu já tinha experiências assim. Então, se eu tiver que falar com algum, se falar com bastante educação vou ficar bem? Desde que não diga nada notavelmente degradante, não haverá qualquer problema. Entretanto, existem muitas diferenças entre o que é comumente aceito na cultura humana e na demoníaca, portanto, você pode não saber quais palavras resultarão em algum tipo de explosão. É mais seguro evitar qualquer sombra de sarcasmo ou coisa do tipo. 1. Esses caras deviam ter um temperamento horrível. Roxy disse que foram vítimas de opressão, mas parecia que esses medos tinham algum motivo. Digo, se a raiva deles era assustadora o suficiente para alertar os outros a ficarem longe, caramba. Se eu morresse, duvidava que teria sorte de conseguir uma terceira vida, então achei que seria melhor fazer tudo o que pudesse para evitar isso. Esses super deram realmente péssimas notícias. Aproximadamente mais um ano se passou. Minhas lições de magia estavam progredindo rapidamente. Agora já podia lançar feitiços de nível avançado de todos os diferentes ramos da magia. Tudo sem usar qualquer encantamento também, é claro. Comparado ao treinamento comum, a magia avançada era como morder o próprio nariz. Quero dizer, havia muitos ataques à distância e eles eram bem difíceis de usar. Tipo, o que ia fazer com a capacidade de fazer chover em uma área enorme? Mas então lembrei de que, depois de um período de seca prolongado, Roxy fez chover sobre os campos de trigo, para a alegria de todos os aldeões. Eu estava em casa naquela hora, então ouvi isso do Paul. Claro, Roxy tinha atendido a vários pedidos dos habitantes da cidade e estava resolvendo vários problemas. Eu quase podia escutar. Eu estava lavrando o solo e bati em uma pedrona enterrada no chão. Ajude-me, Roshimon. Deixa comigo. Uau! Que tipo de magia é essa? Usei magia de água para umedecer o solo ao redor da rocha e depois usei uma de terra para transformá-la em lama. Uau, que incrível! A pedra está afundando. Hehehe. Eu estava supondo que, provavelmente, fosse assim. Eu sabia que você era o tipo de pessoa que gosta de ajudar os outros, senhorita Roxy. Falei. Não é exatamente assim. Estou fazendo isso para levantar um dinheiro extra. Você é paga para fazer coisas assim? Claro. Meu primeiro instinto foi considerá-la gananciosa, mas as pessoas da cidade pareciam aceitar seus termos. Nunca tiveram alguém que pudesse fazer esse tipo de coisa antes, então agradeceram a Roxy por isso. Imaginei que era o que chamavam de dar e receber. Estava pensando nisso da maneira errada. A ideia de ajudar alguém em problemas, sem pedir nada em troca, era algo muito japonês. Era normal ser recompensado por esse tipo de coisa. Isso simplesmente fazia sentido. É verdade que, sendo a pessoa que fui em minha outra vida, não só nunca ajudei ninguém a sair de uma situação complicada, como era a situação complicada para toda a minha família. Hahaha. Um dia, do nada, decidi perguntar para Roxy. Seria melhor se eu te chamasse de mestra no lugar de senhorita? Roxy torceu o rosto parecendo sem jeito. Não, provavelmente é melhor que não. Tenho certeza de que você vai facilmente me superar em breve. Eu tinha talento para ser melhor do que Roxy? Foi o suficiente para me deixar corado. Afinal, seria estranho chamar alguém com poderes inferiores aos seus de mestra, acrescentou Roxy. Eu não acho isso estranho. Bem, seria estranho para mim. Nunca suportaria vergonha de ter alguém que é claramente melhor do que eu me chamando de mestra. Ah. Era disso que se tratava? Você está dizendo isso porque ficou mais forte do que seu mestre, senhorita Roxy? Rude, escuta, um mestre é alguém que diz que não tem mais nada que possa ensinar, mas que ainda assim dá seus conselhos sobre toda e qualquer coisa que você faz. Você não faz coisas assim, senhorita Roxy. Mas devia. Mesmo assim, eu ficaria honrado. Roxy sempre parecia bem satisfeita consigo mesma quando me aconselhava sobre algo, eu provavelmente estava sempre sorrindo ao falar com ela. Ah, não. Se eu me ressentir com os talentos dos meus alunos, não teria como dizer o que eu deixaria escapar. Como o quê? Coisas como eu ser apenas um demônio imundo, ou como você é só um caipira do interior. Uau, Roxy disse isso para mim com seriedade? Eu me senti um pouco mal por ela. Ser discriminado não é legal, afinal. Mas acho que é isso que se ganha quando há algum tipo de hierarquia no relacionamento com alguém. Vai ficar tudo bem, falei. Apenas haja como se você fosse melhor do que eu. Não vou agir de maneira altiva ou superior só porque sou mais velha.
É só que não me sinto confortável em ter uma relação de mestre e aluno quando existe tanta diferença de talento. Ela me derrotou bem rápido, parecia que meu vínculo com minha mestra tinha piorado. Em minha mente, decidi que ainda pensaria nela como minha mestra, independentemente de qualquer coisa. Afinal, ela era uma garota que ainda tinha alguns traços de jovialidade e que poderia me ensinar direitinho tudo o que não poderia aprender apenas lendo. Capítulo 5. Espada e feitiçaria. Agora eu tinha 5 anos. Tivemos uma breve festa para comemorar o meu aniversário. Aniversários não eram uma celebração anual nessas terras. Aos 5, 10 e 15 anos, era costume que a família entregasse alguns presentes. Os 15 anos já eram considerados idade adulta, e isso fazia bastante sentido. Paul me presenteou com um par de espadas no meu aniversário. Uma delas era uma espada de verdade, longa e pesada demais para ser usada por uma criança de 5 anos de idade, a outra era uma curta adequada para a prática. A espada real tinha sido devidamente temperada e tinha uma ponta fina. Definitivamente não era algo adequado para uma criança. Filho, um homem deve sempre portar a espada em seu coração. Para proteger o que te é importante, você, meu pai, começou com um discurso longo e desmedido, e eu apenas sorri e concordei. Seu discurso tinha um tom amistoso e energético, mas no final, até Zenith o repreendeu por demorar demais. Admoestado, sorriu e concluiu: lembre-se de mantê-la guardada quando não precisar dela. O homem claramente queria que eu tivesse autoconsciência e estivesse preparado para portar uma espada. Zenith me deu um livro. Isso é por você gostar tanto de livros, disse enquanto me entregava. Era uma enciclopédia botânica. Ah, uau, murmurei instintivamente. Os livros neste mundo eram muito caros. Eles tinham seus meios para fazer papel, mas ainda não tinham meios de impressão, então tinha que ser tudo manuscrito. A enciclopédia era espessa, completa e com ilustrações, cheia de descrições úteis e fáceis de entender. Eu só podia imaginar o quanto devia ter custado. Obrigado, mãe. Eu sempre quis algo assim. Com isso, Zenith me puxou para um abraço apertado. Roxy me presenteou com uma varinha. Era uma bem pequena, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento, com uma pequena pedra vermelha cravada na ponta. Criei ela ontem, disse Roxy. Tinha esquecido por completo, já que você usa magia o tempo todo. Um mestre deve criar a vara ou varinha para que seu aprendiz possa usar magia elementar. Peço desculpas por esquecer. Por mais que ela não gostasse de ser chamada de mestra, Roxy parecia relutante em não seguir as tradições. Obrigado, mestra, falei. Vou cuidar bem disso. E Roxy fez uma careta. No dia seguinte, comecei a de fato treinar com as espadas. O foco estava na prática do balanço e nas posições fundamentais. Tínhamos em nosso quintal um boneco de madeira para praticar minhas posições e estocadas. Meu pai me ajudava com meu trabalho de pés, equilíbrio e coisas do tipo. Foi muito bom de fato começar a aprender o manuseio da espada. Habilidades com espadas eram algo crucial neste mundo. Até os heróis que apareciam em livros costumavam usar elas. Às vezes usavam machados ou martelos, mas esses eram a minoria. Ninguém usava lanças, já que os os desprezados, faziam uso de tridentes. Era comum pensar que uma lança era algo maligno. Quando uma aparecia em alguma história, normalmente era usada pelos piores vilões possíveis, do tipo que devorava tanto amigos quanto inimigos, que abatiam todos sem discriminação. Assim sendo, a arte da espada era muito mais avançada neste mundo do que no meu antigo. Um mestre espadachim poderia cortar uma pedra com um único golpe ou arremessar sua espada em alta velocidade buscando atingir um inimigo distante. Paul possuía habilidade suficiente para os cortes. Eu queria aprender os princípios por trás de tudo isso, então ele demonstrou várias vezes enquanto me elogiava e incentivava. Provavelmente se sentiu bem ao ter seu jovem filho, que já era capaz de usar magia avançada, aplaudindo e torcendo enquanto o admirava. Ainda assim, não importa quantas vezes me mostrasse o truque, eu não sabia como ele fazia. Então pedi por explicações. Dê um passo à frente, com um Ug e depois Fuon. Tipo assim? Não, seu estúpido. Esse aí foi um passo à frente com um Pump e depois um Waon. Eu disse Ug e depois Fuon. Suas pisadas precisam ser mais leves. E foi isso. Era apenas conjectura da minha parte, mas me parecia que, neste mundo, a magia estava entrelaçada com a arte da espada. Era visivelmente diferente dos efeitos mágicos chamativos criados pelos feitiços, e no lugar disso, estava interligada à melhoria de capacidade física e ao fortalecimento da própria espada. De que outra forma seria possível se mover em velocidades tão incríveis ou dividir uma enorme pedra em duas partes perfeitas? Paul não usava a magia conscientemente.
Era por isso que não conseguia explicar como fez o que fez. Isso significava que, uma vez que eu conseguisse reproduzir suas ações, seria capaz de usar a magia para me dar impulsos físicos. Teria que me satisfazer com isso. Neste mundo, existiam 3 escolas de espadachins. O primeiro era o estilo Deus da Espada. Esse estilo mantinha a ideia de que a melhor defesa era um bom ataque e focava em golpes de alta velocidade, com o objetivo de ser o primeiro a acertar o adversário, a maneira ideal de acabar uma luta séria com um golpe único. Se o oponente continuasse de pé, o praticante continuaria atacando ao lançar fintas novamente até que saísse vitorioso. Se eu tivesse que comparar a algo do meu velho mundo, o mais semelhante seria o Satsuma Jijin-ryu. O segundo era o estilo Deus da Água, o extremo oposto ao Deus da Espada, era uma forma defensiva, focada em impedir ataques e depois no combate. Seu princípio central era na defesa e não agressão, o que não permitia muitas aberturas para o praticante atacar, mas um verdadeiro mestre seria capaz de desencadear um contra-ataque em qualquer oportunidade que aparecesse, e realmente quero dizer qualquer oportunidade, incluindo se fossem disparos ou ataques mágicos. Dado seu foco na defesa, esse era o estilo preferido pelos guardas reais e pelos nobres. O último era o estilo Deus do Norte. Era mais uma estratégia de batalha do que uma posição de luta. Não se concentrava em movimentos específicos, mas permitia que o usuário se adaptasse a diferentes situações em tempo real. Segundo Paul, essa abordagem envolvia vários truques baratos e manobras inteligentes, mas o domínio do estilo produzia resultados verdadeiramente fantásticos. A sensação que eu tinha era de ser uma versão de espadas manuseadas pelo Jackie Chan. Como esse estilo instruía a cuidar dos ferimentos e permitia lutar mesmo com uma postura imperfeita, era a escola preferida dos mercenários e aventureiros. Juntos, eram conhecidos como os 3 grandes estilos, e cada um tinha adeptos espalhados pelo mundo. Era dito que um espadachim que desejasse levar suas habilidades ao limite máximo em todas as escolas treinaria até morrer, mas poucos faziam isso. A maneira mais rápida de obter força marcial era escolher um desses estilos e treinar até ficar proficiente. Na realidade, enquanto Paul praticava principalmente o estilo Deus da Espada, incluía um bocado dos elementos do Deus da Água e do Deus do Norte. Parecia que a maioria das pessoas não se dedicava a aderir a um ou outro estilo exclusivo. Assim como com a magia, a arte da espada estava dividida nos seguintes níveis de habilidade: iniciante, intermediário, avançado, santo, real, imperial e divino. A parte do Deus no nome de cada um dos estilos era proveniente dos epítetos dados aos fundadores de cada escola. O primeiro espadachim da escola Deus da Água, por exemplo, conseguia usar feitiços de água do nível divino. Ter um nível divino tanto na perícia com espadas quanto na competência mágica resultou em um guerreiro obscenamente poderoso. Além disso, era normal se referir aos espadachins como Deus da Água ou Santo da Água, de acordo com seu nível de proficiência. Para os magos, era tradição adicionar um nível a essa descrição. Roxy, por exemplo, era uma maga de água de nível santo. Paul decidiu que eu aprenderia o estilo Deus da Espada e o estilo Deus da Água. O primeiro seria para ter uma boa ofensiva e o segundo para uma boa defesa. Mas, pai, falei, com base no que você me disse, parece que o estilo Deus do Norte é o mais equilibrado dos 3. Não seja ridículo. Isso não é nenhum estilo, na verdade, não passa de lutar balançando uma espada. Ah, entendi. O estilo Deus do Norte era claramente o mais estranho dentre os 3 grandes estilos. Ou era por isso, ou Paul simplesmente não gostava dele. Embora fosse bastante bom nisso, para alguém que não gostava. Você tem um talento especial em magia, Rude, mas não faz mal também aprender a usar uma espada. Você irá querer ser um mago capaz de evitar um ataque de alguém usando o estilo Deus da Espada. Então, você está dizendo que eu serei um espadachim mago? Não, um espadachim mago é um espadachim capaz de usar magia. Você será o oposto disso. Eu não tinha certeza de qual era a diferença. Quer fosse começando como um guerreiro que aprendeu magia ou como um mago que aprendeu a batalhar, um espadachim mago ainda sabia usar os 2 estilos, não? De qualquer forma, se eu trabalhasse no meu manuseio da espada, poderia adaptá-lo ao meu uso de magia. A questão era que Paul não podia me ensinar como ampliar minhas proezas físicas com magia, já que não estava consciente de como o fazia. Eu precisava adquirir a capacidade pessoalmente ou conquistá-la através do treinamento físico correto. Precisava descobrir os princípios disso na prática. Por um momento, Paul ficou perdido em pensamentos, com uma expressão desconfortável no rosto. Você não gostou da arte da espada, não é? Perguntou depois de algum tempo. Ele só estava dizendo isso por eu ter aptidão com magia? Devia estar preocupado com a possibilidade de eu não querer treinar o manuseio da espada. Não me entenda mal, não tinha problemas em praticar isso. É só que preferia ficar sozinho com Rox estudando magia, ao lugar de ficar todo sujo e suado enquanto praticava com outro cara no quintal.
Eu era o tipo de cara que gosta de ficar dentro de casa. Mas, vamos lá, preferências pessoais não podem interferir em certas coisas. Decidi me esforçar na minha segunda oportunidade de viver, e isso significava que iria tentar o meu melhor tanto com a magia quanto com a espada. Não, falei, quero ser tão bom no manuseio de espada quanto na magia. Paul ficou exuberante de tanto orgulho e balançou a cabeça alegremente enquanto levantava sua espada de madeira, adequada para as práticas. Muito bem então. Vamos lá. Vem até mim. Ele era um homem bem simples. Espadas e feitiçaria. Eu não tinha certeza sobre em que confiaria mais. Honestamente, ficaria bem com qualquer uma das opções. Mas também era meu dever estabelecer um bom vínculo com meus pais enquanto ainda era jovem. Certo, pai. Gritei. Na minha vida anterior, fui um fardo para os meus pais até o dia em que morreram. Se tivesse sido mais gentil com eles, talvez meus irmãos não teriam me expulsado de casa. Eu precisava ser melhor com os meus pais desta vez. Enquanto estava dando meus primeiros passos no treino com espadas, meus estudos no campo da magia estavam chegando a um ponto mais técnico e prático. O que aconteceria se você lançasse cachoeira, ilha de calor e campo de cincelo, nessa ordem? Perguntou o Roxy. Criaria névoa. Correto. E como se livraria da névoa? Jogando ilha de calor de novo e esquentando o chão? Exatamente. Agora, por favor, faça uma demonstração, se puder. Usando feitiços de diferentes escolas um atrás do outro, era possível criar vários fenômenos. Isso era conhecido como magia combinada. Um livro de magia falava sobre um feitiço para fazer chuva, mas não tinha nada a ver com névoa. Assim sendo, os magos tinham que usar feitiços de várias escolas um atrás do outro. Isso permitia a reprodução de vários fenômenos naturais. Este era um mundo sem nenhum microscópio. Provavelmente ainda não tinham descoberto os princípios que regem o mundo natural. Magia combinada continha todo o gênio criativo dos grandes bruxos da antiguidade. Bem, eu não precisava me preocupar com esse tipo de bobagem. Se quisesse criar uma nuvem, poderia usar um feitiço para fazer a chuva cair e o lançaria bem perto do chão. A ideia de intencionalmente criar um fenômeno natural era simples o bastante para compreender. Pensando um pouco fora da caixa, poderia fazer todo tipo de coisa. Para mim, pessoalmente, isso era um pouco mais fácil falar do que fazer. Magia pode fazer qualquer coisa, certo? Perguntei para Roxy. Isso não pode fazer qualquer coisa, advertiu Roxy. Você não deve confiar tanto nisso. Apenas mantenha a cabeça calma e aprimore suas habilidades para fazer o que é capaz e o que deve fazer. Apesar de suas palavras, minha cabeça estava cheia com imagens de coisas como armas de fogo e itens de camuflagem. Além disso, se você proclamar isso como algo que pode fazer qualquer coisa, uma hora vai se deparar com algo impossível. Está falando baseada nas suas experiências, senhorita Roxy? Sim, estou. Bem, então essa era uma lição que eu precisava levar a sério. Não queria que problemas com os quais não conseguiria lidar caíssem em minhas mãos. Os magos sempre se deparam com muitos problemas complicados enquanto trabalham? Perguntei. Ah, sim. Afinal, não existem muitos usuários de magia avançada por aí. Era dito que apenas uma em cada 20 pessoas poderia aprender a lutar. E encontrar um mago entre essas pessoas tinha a mesma probabilidade de 1 em 20. Então, a chance de encontrar um mago capaz era de 1 em 400. Os magos por si sós já eram particularmente raros. Apenas 1 em cada 100 magos é capaz de aprender direito à arte e se formar na escola de magia, tornando-se um mago de nível avançado, disse Roxy. Isso significava que os magos de nível avançado eram cerca de 1 em 40 mil. Se fossem incluídas as magias de nível iniciante e intermediário na conta, o número de coisas que a magia combinada poderia fazer aumentaria drasticamente, o que, por sua vez, a tornava popular. Para ser um tutor de magia era necessário ser de nível avançado ou superior. Requisitos altíssimos, mas produziam excelentes resultados. Então existem escolas de magia? Perguntei. Sim. Existem escolas de magia em todos os lugares dos reinos maiores. Eu já tinha presumido isso, mas ainda assim, uma escola de magia? HM deveria tentar? Pular direto para o meu arco de estudante? Porém, a maior, continuou Roxy, é a Universidade de Magia de Hanoa. Uau! Eles tinham até universidades para essas coisas. Essa universidade é diferente das outras escolas de magia? Perguntei. Eles têm excelentes instalações e um corpo docente à altura. Lá fornecem o acesso aos mais modernos e avançados cursos, estão à frente de todas as outras escolas, imagino.
Você também foi para a Universidade de Magia, senhorita Roxy? Fui. As escolas de magia têm regras e regulamentos bem restritos, então a Universidade de Magia era a única que me aceitaria. Parecia que essas outras escolas de magia de Hanoa permitiriam a matrícula de uma criança de nascimento nobre, assim como eu, mas negariam a entrada de alguém não humano. A discriminação contra demônios andou diminuindo nos tempos modernos, mas os preconceitos continuavam fortes. A Universidade de Magia de Hanoa não se apoia a regulamentos estranhos ou algum orgulho desnecessário. Desde que você siga a teoria adequada, eles não o expulsarão por ser meio excêntrico e aceitarão até mesmo estudantes de raças diferentes. As diferentes raças ainda podem realizar pesquisas individuais no tipo de magia de sua preferência. Se estiver interessado em levar sua educação mágica mais longe, Rude, recomendo fortemente a Universidade de Magia. Bem, ela estava falando sobre sua alma mater. Já esperava que fosse algo assim. Se eu me matriculasse na universidade aos 5 anos de idade, provavelmente seria vítima de uma enorme opressão. Acho que ainda está um pouco cedo para isso, murmurei. De fato. Você também pode seguir as esperanças do Sr. Poe e se tornar um espadachim ou cavaleiro. E há muita gente que frequentou a Universidade de Magia e depois conseguiu um título de cavaleiro. Não pense que sua escolha está dividida apenas entre espadas ou feitiçaria. Você sempre pode se tornar um cavaleiro mago ou coisa do tipo. Tudo bem. Então está bem. Parecia que Roxy sentia o contrário de Poe e estava preocupada por eu não gostar o suficiente de magia. Ultimamente minhas reservas mágicas estavam aumentando sem parar, e eu passei a entender bastante sobre a teoria por trás dessa arte. Como resultado, muitas vezes fiquei inquieto e distraído durante as aulas. Além do mais, fui forçado a começar a estudar aos 3 anos de idade. Ela provavelmente imaginou que tinha enjoado um pouco em 2 anos. Poe via em mim o talento para a magia, Roxy só conseguia enxergar a paixão pela espada. Com essas ideias opostas, estavam me apontando para um caminho no meio das duas coisas. Estamos falando de coisas do futuro, não? Falei. Para você, Rude, sim. Roxy revelou um sorriso desamparado. Em breve, porém, ficarei sem nada para te ensinar. Sua graduação vai chegar muito em breve, então esse tipo de conversa não é exatamente prematuro. Espera. Graduação? Capítulo 6. Razões para respeitar. Não saí de casa desde que cheguei a este mundo. Depois de certo momento, foi por opção minha. Estava com medo. Quando cheguei até o quintal e olhei para o além-mundo, as lembranças voltaram à minha mente, justo as daquele dia. A dor nas minhas costelas. O frio da chuva. O arrependimento. O desespero. A dor por ser atropelado por aquele caminhão. Foi tão vívido que parecia ter acontecido tudo no dia anterior. Minhas pernas chegaram a tremer. Podia olhar pela janela. Podia ir até o quintal. Mas não conseguia ir além. E eu sabia o porquê. Essa paisagem pastoral, serena, que se estendia diante de mim poderia se transformar no inferno em um instante. O cenário parecia tão pacífico, isso jamais me aceitaria. Na minha velha vida, sentado em casa, frustrado e excitado, fantasiava sobre o Japão de repente acabar envolvido em uma guerra. E então imaginava uma garota gostosa algum dia aparecendo e pedindo por um lugar para ficar. Eu sabia que, se isso acontecesse, aceitaria o desafio. Essa fantasia era meu modo de fuga da realidade. Sonhei tantas vezes com isso. Naqueles sonhos, eu não era maioral ou coisa do tipo, era só um cara normal. Só um cara normal, fazendo coisas normais, vivendo uma vida normal. Mas então, acordava do sonho. Temia que, se desse um passo para fora de minha casa, também acordaria do sonho que estava vivendo. Acordaria e me encontraria de volta naquele momento de esmagador desespero, sendo atingida por inúmeras ondas de arrependimentos. Não. Isso não era um sonho. Parecia real demais. Talvez poderia ser dito que era um rumor, mas, não. Isso é real, disse a mim mesmo. Sabia que era real, e não um sonho. Entretanto, ainda não consegui dar um passo para fora de casa. Por mais que tentasse me tranquilizar, por mais que prometesse essas coisas a mim mesmo em voz alta, meu corpo não obedecia. Eu queria chorar. A cerimônia de graduação aconteceria fora da vila, informou-me Roxy. Protestei educadamente. Lá fora? Sim, nos arredores da vila. Já até preparei o cavalo. Não podemos fazer isso dentro de casa? Não, não podemos. Não podemos mesmo? Eu estava perdido. Intelectualmente, sabia que um dia precisaria me aventurar pelo além-mundo.
Entretanto, meu corpo se recusou a obedecer. Ainda se lembrava muito bem de tudo. Lembrava da minha velha vida. De ser espancado por punks. Ser exposto ao ridículo. Experienciando o ato de tremer de desgosto. Não tendo nenhuma escolha além de se trancar. Por quê? Qual o problema? Perguntou o Roxy. Bem, é só que, pode ter monstros ou algo assim por aí. Ah, não vamos encontrar nenhum deles por essas bandas, desde que não cheguemos perto demais das florestas. E mesmo se chegarmos, são fracos o suficiente para eu cuidar de tudo sozinha. Caramba, até você provavelmente poderia lidar com eles. Roxy franziu a testa, questionando minhas ações e minha hesitação por não querer sair. Ah, é isso, lembro de ter ouvido. Você nunca saiu de casa, não é, Rude? Não. É porque tem medo do cavalo. Não, eu não tenho tanto medo de cavalos. Na verdade, até gostava deles. Cheguei até a jogar Derby Stallion e tudo mais. Hehe. Ah, então é isso, disse Roxy. Acho que às vezes você se comporta de modo adequado à sua idade. Ela entendeu completamente errado, mas eu não sabia o que dizer sobre meu medo de sair de casa. Seria ainda mais humilhante do que falar que tinha medo de cavalos. E ainda havia o meu senso de orgulho, meu minúsculo senso de orgulho fora da realidade. Realmente, tudo o que queria era não ter uma garota tão legal quanto ela tirando sarro de mim. Ainda não me movi. Acho que então não tenho outra escolha, disse Roxy. E me pegou e jogou por cima do ombro. Bu. Quando você subir no cavalo, todos seus medos desaparecerão, prometo. Não resisti. Parte de mim estava em conflito com o que estava acontecendo, mas a outra parte parecia que aceitava ser levada para longe. Roxy me colocou sobre o cavalo e subiu atrás de mim. Pegou as rédeas, puxou-as e o animal saiu correndo, deixando a casa para trás. Foi a primeira vez que fui além do quintal. Roxy lentamente guiou pela vila. De vez em quando, os aldeões lançavam olhares afiados e descarados na minha direção. Ah, por favor, não, pensei. Aqueles eram os mesmos olhares assustadores de sempre, especialmente aquele brilho de superioridade zombeteira que já conhecia tão bem. Não viriam me abordar adotando um tom sarcástico e condescendente, não é? Nem me conheciam. Como poderiam? As únicas pessoas que me conheciam neste mundo inteiro eram as daquela minúscula casinha. Então, por que estavam olhando para mim? Parem de me encarar, resmunguei comigo mesmo. Voltem ao trabalho. Mas, não. Não era para mim que olhavam. Era para Roxy. Percebi que algumas pessoas da cidade até se curvavam para ela. Então percebi, Roxy fez seu nome na aldeia, mesmo com o considerável preconceito que este reino tinha por demônios. E nós estávamos no interior, então essas atitudes ficavam ainda mais evidentes. No curto espaço de 2 anos, ela se tornou alguém para quem alguns aldeões estavam dispostos a se curvar. Percebendo isso, senti o quão confiável a presença dela tinha se tornado. Ela claramente conhecia o caminho e também as pessoas pelas quais estávamos passando. Se alguém tentasse me dizer algo, tinha certeza de que interviria. Cara, como aquela garota espiando as peripécias noturnas de meus pais conseguiu se tornar uma pessoa tão estimada? A tensão deixou meu corpo após pensar nisso. Caravaggio está de bom humor, disse Roxy. Parece feliz por você estar montando, Rude. Caravaggio era o nome do cavalo. Eu não tinha nem ideia de como identificar o humor de um animal. Ah, certo, falei vagamente, descansando no corpo de Roxy, seus modestos peitos estavam pressionados na parte de trás da minha cabeça. Tão bom. Mas do que eu tinha medo? Por que alguém nesta vila tranquila iria zombar de alguma coisa? Mas a voz de Roxy me tirou de meus pensamentos. Você ainda está com medo? Balancei a cabeça. Os olhares dos aldeões não me assustavam. Não, estou bem. Viu? E o que eu disse? Agora que tinha encontrado um pouco de compostura, consegui absorver por completo tudo que estava ao meu redor. Campos se espalhavam até onde eu podia ver, com casas localizadas aqui e acolá. Definitivamente passava a sensação de ser uma vila agrícola. Muito mais longe, havia mais algumas casas. Se estivessem mais próximas, poderia considerar como uma cidade. Tudo o que precisava era de um moinho de vento e ficaria parecido com a Suíça, ou algo do tipo. Na verdade, não tinham também moinhos de água? Agora que relaxei, notei como as coisas estavam calmas. Nunca foram tão calmas quando eu e Rox estávamos juntos. Mas também nunca ficamos realmente tão juntos e sozinhos. O silêncio não era ruim, sério, só um pouco estranho.
Então, decidi acabar com isso. Senhorita Roxy, o que eles cultivam nesses campos? Principalmente trigo azurano, usado para fazer pão. Provavelmente umas flores vatirus e alguns vegetais também. Na capital, as flores vatirus são transformadas em perfume. O resto é algo que você já cansou de ver na mesa durante as refeições. Ah, sim, vi até algumas pimentas. Você não pode comer elas, senhorita Roxy? Não é que eu não possa comer, é só que não gosto muito. Continuei fazendo perguntas do tipo. Hoje, de acordo com Roxy, seria meu exame final, o que significaria o fim de seu papel como minha tutora. E, sabendo quão impaciente ela poderia ser, poderia acabar deixando minha casa logo na manhã seguinte. Se fosse esse o caso, era nossa última chance para passar algum tempo juntos. Imaginei que deveríamos conversar enquanto ainda podíamos. Infelizmente, não consegui encontrar um bom assunto para a conversa, então acabei fazendo várias perguntas sobre minha aldeia. De acordo com Roxy, morávamos em Buena Village, localizada na região de Fitoa, na parte nordeste do Reino Azura. Atualmente, havia mais de 30 famílias alocadas, trabalhando nas terras agrícolas. Meu pai, Paul, era o cavaleiro designado para o local. Seu trabalho era vigiar os habitantes da cidade para garantir que estavam trabalhando direito, julgar quaisquer disputas e proteger a vila do ataque de monstros. Em suma, era basicamente um guarda aprovado pelo público. Dito isto, os jovens da vila se revezavam na guarda, então Paul passava a maior parte de suas tardes em casa, depois das rondas matinais. A nossa vila era bastante pacífica, então tinha pouco trabalho a fazer. Enquanto Roxy me contava essas coisas, os campos de trigo começaram a sumir. Parei de fazer perguntas e o silêncio voltou a perdurar por algum tempo. O resto de nossa jornada tomaria aproximadamente mais 1 hora. Logo, os campos desapareceram por completo, deixando-nos viajar por enormes prados vazios. Continuamos nosso caminho pelas planícies, rumo ao distante horizonte. Não, ligeiramente, bem longe, podia ver montanhas. Bem, isso era algo que não podia ver no Japão. Lembrou-me das estepes da Mongólia, que vi em um livro de geografia ou coisa do tipo. Aqui deve estar bom, falou Roxy, parando o cavalo ao lado de uma árvore solitária. Ela desmontou e amarrou as rédeas na árvore. Então, me pegou e me ajudou a descer, deixando-nos cara a cara. Vou lançar um ataque de água de nível santo, o feitiço como no Nimbus, disse. Isso vai criar trovões e provocará uma chuva torrencial em uma grande área. Certo. Por favor, siga minhas ações e tente lançar o feitiço. Eu iria usar magia de água do nível santo. Agora tinha entendido, este era o meu exame final. Roxy usaria o feitiço mais poderoso de seu repertório, e se eu pudesse usá-lo também, significaria que me ensinou tudo o que podia. Para fins de demonstração, vou desfazer o feitiço depois de 1 minuto. Se você puder manter a chuva caindo por, vejamos, pelo menos 1 hora, digamos, estará aprovado. Viemos tão longe, a um lugar sem ninguém, por que isso envolve ensinamentos secretos? Perguntei. Não, viemos porque o feitiço pode ferir os outros ou causar danos às plantações. Uau! Uma chuva tão forte que poderia danificar as plantações? Isso parecia incrível. Então, agora. Roxy levantou as 2 mãos para o céu. Ó, espíritos das magníficas águas, suplico ao príncipe do trovão. Realizem meu desejo, abençoem-me com sua selvageria e revele a esta serva insignificante um vislumbre de seu poder. Que o medo assole o coração do homem, enquanto vosso martelo divino bate na bigorna e cobre a terra de água. Venha, ó chuva, e lave tudo com teu dilúvio de destruição, como no Nimbus. Ela entoou constante, lenta e propositalmente. Levou pouco mais de 1 minuto para concluir seu encantamento. Um momento depois, tudo ficou escuro. Por alguns segundos, não aconteceu nada, então, uma chuva forte começou a cair. Um vento terrível rugiu, acompanhado por nuvens negras que tremeluziam com raios. Em meio às chuvas torrenciais, o céu começou a ribombar, e uma luz roxa atravessou as nuvens. A cada novo vislumbre de luz, surgia um raio ainda mais poderoso. Era quase como se a luz, por si só, estivesse tomando um peso palpável, crescendo e se dilatando, pronta para ir abaixo. Um raio atingiu a árvore bem ao nosso lado. Meus tímpanos tremeram e minha visão ficou dolorosamente turva. Roxy soltou um grito alarmado quase na mesma hora. Momentos depois, as nuvens se dispersaram, a chuva e os trovões cessaram rapidamente. Ah, não, murmurou Roxy enquanto corria até a árvore, seu rosto pálido. Quando minha visão voltou ao normal, vi que o cavalo caíra, fumaça subia por todo o seu corpo. Roxy colocou as mãos no animal e rapidamente começou a entoar. Ó,
deusa da maternal afeição, feche as feridas e restaure o vigor de seu corpo, cura X. O cântico de Roxy parecia perturbado, mas em pouco tempo o cavalo reagiu. Não devia ter chegado tão perto da morte, só a meio passo dela. Não era como se feitiços de cura pudessem trazer os mortos de volta à vida. O cavalo parecia alarmado e suor escorria pela testa de Roxy. Nossa! Essa passou perto. Sim, eu diria que passou bem perto. Esse era o único cavalo da minha família. Paul diligentemente cuidava dele todos os dias e de vez em quando fazia viagens longas, sempre com um sorriso brilhante no rosto. Não tinha uma raça particularmente especial, nem nada do tipo, mas meu pai e esse cavalo passaram por muita coisa juntos ao longo dos anos. Não seria demais dizer que, depois de Zenith, a coisa mais amada por ele era o cavalo. Era esse o nível de importância. Claro, depois de passar os últimos 2 anos morando conosco, Roxy também sabia disso. Mais de uma vez a vi espiando Paul e o cavalo com um rosto fascinado, apenas para depois se afastar. Poderíamos por favor manter isso em segredo? Perguntou Roxy, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela era uma desastrada. Arranhões e quase acidentes como esse eram ocorrências comuns em seus dias. Ainda assim, dava tudo de si. Eu sabia que ficava acordada até tarde todas as noites, só para planejar minhas lições, e sabia que se esforçava ao máximo para manter um ar de dignidade, para que as pessoas não pensassem menos dela por sua tenra idade. Gostava disso nela. Se não fosse por nossa diferença de idade, iria querer que nos casássemos. Não precisa se preocupar, falei. Não vou contar para o meu pai. Os lábios dela tremeram. Por favor, não faça isso. Apesar de estar à beira de lágrimas, Roxy rapidamente balançou a cabeça, deu um tapa nas próprias bochechas e recuperou a compostura. Muito bem, Rude. Vá em frente e tente. Cuidarei da segurança de Caravaggio. O cavalo ainda parecia assustado, pronto para fugir a qualquer momento, mas Roxy entrou na frente dele, bloqueando o caminho com seu corpo minúsculo. Certamente não poderia dominar o animal com facilidade, mas, pouco a pouco, a criatura nervosa ficou mais dócil. Ela manteve sua posição e murmurou um encantamento bem baixinho. Ambos foram engolidos por uma parede de terra, que se transformou em uma cúpula de terra não muito diferente de um iglu. Era o feitiço de terra de nível avançado, fortaleza de terra. Isso devia ser o suficiente para mantê-los a salvo da tempestade. Muito bem. Era a minha vez. Eu me demonstraria tão incrível que explodiria a mente de Roxy. Mas qual era o encantamento mesmo? Ah, sim. Ó, espíritos das magníficas águas, suplico ao príncipe do trovão. Realizem meu desejo, abençoem-me com sua selvageria e revele a este servo insignificante um vislumbre de seu poder. Que o medo assole o coração do homem, enquanto vosso martelo divino bate na bigorna e cobre a terra de água. Venha, ó chuva, e lave tudo com teu dilúvio de destruição, como no nimbus. Soltei as palavras sem parar sequer para respirar, e as nuvens começaram a ondular e inchar. Agora tinha entendido a natureza do feitiço como no nimbus, além de conjurar nuvens no céu, simultaneamente teria que lidar com uma complexa série de movimentos para transformá-las em nuvens de trovões, ou algo do tipo. Teria que canalizar a magia continuamente, para o feitiço ou as nuvens não pararem de se mover ou se dissiparem. Deixando a magia de lado, seria horrível ter que ficar com as 2 mãos levantadas por mais de 1 hora. Espera, não. Calma lá. Magos deviam ser criativos. Não precisariam manter uma pose assim por 1 hora para fazer as coisas. Eu tinha que lembrar, isso é um teste. Não deveria ficar parado por 1 hora, depois de criar as nuvens, precisava usar algum tipo de magia combinada para manter o feitiço ativo. Era a hora da verdade. Precisava colocar em prática tudo o que aprendi. Certo, acho que lembro de ter visto isso na televisão uma vez. Então, quando as nuvens ainda estão se formando. Algumas das nuvens que Roxy criará ainda remanesciam. Se bem lembrava, poderia conjurar um turbilhão de ar acima e aquecer o ar abaixo, criando uma corrente ascendente. E então, se esfriasse o ar acima da corrente ascendente, aumentaria a velocidade. Ao fazer tudo isso, acabei queimando metade das minhas reservas mágicas. Entretanto, fiz o que pude. Agora só tinha que ver se iria durar 1 hora. Satisfeito, voltei para a cúpula que Roxy havia criado, a chuva caía enquanto um trovão retumbava pelos céus. Roxy sentou-se contra a parede, as rédeas do cavalo bem seguras em suas mãos. Ao me ver, deu um pequeno aceno com a cabeça. Esta cúpula vai cair em cerca de 1 hora, falou, então ficaremos bem, desde que meu cálculo esteja certo. Tudo bem. Não se preocupe. Caravaggio vai ficar bem.
Certo. Bem, se está tudo certo, volte para fora. Você precisa controlar as nuvens de tempestade por 1 hora, lembre-se. Hein? Controlar elas? Bem, sim. O que há de tão estranho nisso? Perguntou o Roxy. É só que... Preciso controlar? Claro. Este é um feitiço mágico de água de nível santo, e se você não mantiver ele devidamente alimentado, suas nuvens vão se dissipar. Mas eu já tomei medidas para garantir que isso não vai acontecer, falei. Hein? Ah. Roxy começou a sair correndo da cúpula, como se de repente tivesse percebido algo. Com isso, o iglu de terra começou a desmoronar. Ei, você, lembre-se de controlar sua magia ou vai enterrar o cavalo vivo. Opa! Roxy rapidamente recuperou o controle de seu feitiço, depois saiu. Ela olhou para o céu, surpresa. Entendi. Você criou um turbilhão diagonal para empurrar as nuvens. As nuvens cumulonimbus que criei ainda estavam crescendo, e pelo visto não iam parar. Nada mal, se fosse para eu fazer algum comentário. Há muito tempo, vi um especial na televisão, falava sobre a formação de supercélulas. Não lembrava dos detalhes, mas mantinha uma vaga impressão visual do processo. A partir disso, consegui criar algo suficientemente parecido. Rude, disse Roxy, você passou. Hein? Mas ainda não faz 1 hora. Não precisa. Se você já pode fazer isso, é mais do que competente, respondeu. Agora, então, pode fazer sumir? Claro. Mas vai demorar um pouco. Esfriei o chão de uma ampla área e depois esquentei o ar acima, a fim de criar uma corrente descendente, usando, no final, alguma magia de vento para espalhar as nuvens. Quando terminei, eu e Roxy ficamos lá, ambos encharcados até os ossos. Parabéns, disse ela, agora você é um santo da água. Roxy estava deslumbrante, com a mão afastando a franja molhada, e um raro sorriso no rosto. Eu não tinha conquistado nada na minha vida passada. Mas fiz algo dessa vez. Assim que percebi, uma sensação curiosa brotou dentro de mim. E eu sabia o que era. Era a sensação que vinha com a realização. Pela primeira vez desde que cheguei a este mundo, senti como se realmente tivesse dado meu primeiro passo. No dia seguinte, Roxy estava na entrada de nossa casa com seu equipamento de viagem. Era a imagem cuspida e escarrada daquela pessoa que chegará há 2 anos. Minha mãe e meu pai também não pareciam muito diferentes. A única coisa que mudou foi que eu fiquei mais alto. Roxy, disse Zenith, você é mais do que bem-vinda se quiser ficar. Ainda tenho muitas receitas que poderia te ensinar. E Paul seguiu em frente. Certo. Seu papel como tutora particular pode ter chegado ao fim, mas estamos em dívida por sua ajuda durante a seca do ano passado. Tenho certeza de que os moradores ficariam felizes com você por perto. Ali estavam meus pais, tentando impedir a partida de Roxy. Sem o meu conhecimento, aparentemente viraram bons amigos. O que fazia sentido, as tardes dela tinham uma enorme quantidade de tempo livre, e acho que gastava isso para melhorar seu círculo social. Ela não era apenas um interesse amoroso que encontrei em um videogame, cujas circunstâncias só mudavam quando o personagem principal fazia algo. Agradeço a oferta, mas temo não poder aceitar, respondeu. Ensinar seu filho me fez perceber como ainda sou impotente, então vou sair e viajar pelo mundo por um tempo, quero aprimorar minha magia. Ela ficou um pouco chocada por eu ter alcançado seu nível. E havia anteriormente dito que ter um aluno que excedia suas habilidades a deixava desconfortável. Entendo, disse Paul, suponho que isso é o que é. Lamento que nosso filho tenha abalado sua confiança em si mesma. Ei! Não precisava colocar assim, pai. Ah, não, falou Roxy. Sou grata por me mostrar como fui vaidosa. Eu dificilmente te chamaria de vaidosa, sendo que você é capaz de usar magia de água do nível santo, respondeu Paul. Mesmo se não pudesse, a engenhosidade do seu filho me mostrou que posso ser capaz de usar magias ainda melhores. Fazendo careta, Roxy colocou a mão na minha cabeça. Rude, queria fazer mais por você, mas não tenho o que é preciso para te instruir melhor. Isso não é verdade. Você me ensinou todo tipo de coisa, senhorita Roxy. Fico feliz em ouvir isso, disse ela. Ah, e isso me lembra de uma coisa. Enfiou a mão nas dobras de suas roupas, remexeu um pouco e puxou um pingente amarrado com um cordão de couro. Era feito de um metal que brilhava com uma luz verde, formando 3 lanças entrelaçadas. Isso é para comemorar a sua graduação. Não tive muito tempo para pensar em algo, mas espero que seja o bastante. O que é isso? É um amuleto Migur.
Se encontrar algum demônio que te incomodar, mostre isso e mencione o meu nome. Devem te deixar em paz, eu acho. Vou cuidar bem disso. Lembre-se, não estou garantindo nada. Não seja confiante demais. Então, no final, Roxy mostrou um sorrisinho e partiu. Antes que percebesse, estava chorando. Ela realmente me forneceu tanto: sabedoria, experiência, técnica. Se nunca tivesse a conhecido, provavelmente ainda estaria fazendo o mesmo de antes, todo atrapalhado enquanto segurava um livro de magia em uma mão. Mas, mais do que tudo, ela me levou para fora. Me levou para fora. Foi isso. Algo tão simples. Foi Roxy quem fez isso por mim. E isso significava algo. Ela, que chegou na vila há menos de 2 anos. Ela, que parecia não se dar bem com estranhos. Ela, um demônio do qual os aldeões tiravam decisões precipitadas sem saber de nada. Não Paul. Não Zenith. Foi Roxy quem me levou para fora, e isso significava algo. Digo que ela me levou para fora, para o mundo, quando na verdade tudo o que fez foi me levar pelas redondezas. Ainda assim, a perspectiva de sair de casa definitivamente era traumática para mim, e Roxy me curou disso, simplesmente me levando até a vila. Isso foi o bastante para melhorar o meu ânimo. Ela não estava tentando me reabilitar, mas eu ainda conseguia avançar graças às suas ações. No dia anterior, após voltar para casa, encharcados, me virei para olhar o portão da frente e dei um passo além dele. E ali estava o chão. Apenas o chão e mais nada. Minhas ansiedades me deixaram. Agora, era capaz de sair mesmo sozinho. Roxy conseguiu fazer por mim algo que ninguém mais fez, nem mesmo os pais ou irmãos do velho eu. Foi ela quem fez isso por mim. Não me direcionou qualquer palavra dolorosa, só me encorajou. Esse não era seu objetivo, eu sabia. Ela fez isso por si mesma, e eu também sabia disso. Mas a respeitava. Mesmo ela sendo tão jovem, a respeitava. Prometi a mim mesmo que não iria desviar o olhar enquanto Roxy não desaparecesse de vista. Em minhas mãos, segurei firmemente a varinha e o pingente que ela me deu. Ainda tinha todas as coisas que me ensinara. Então percebi, no meu quarto, ainda tinha também uma calcinha que roubei alguns meses atrás. Sinto muito por isso, Roxy.